Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: a união com Cristo glorificado. A união com quem? Com Cristo glorificado. Diz o seguinte: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha aí. Se eu tivesse numa reunião dessa, quem falou isso aqui? O apóstolo Paulo, né? Imagine a gente numa reunião dessa ouvindo isso. Eu, você, os filhos de Deus, você que está aí ouvindo agora, um cristão, qualquer cristão, filho de Deus. Imagine você há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, numa reunião dessa, com o apóstolo Paulo falando essas palavras, né? Vamos repetir. Ele disse aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 3. Aliás, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim: portanto, falando, imagine nós ouvindo, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. De onde? Do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também, vocês, né, sereis manifestados com Ele em glória. Só nesses versículos aqui tem muito entendimento, tem muita espiritualidade, né? Tem muita coisa. E coisas boas e interessantes, né? Por isso Deus disse certa vez, né? Invoca-me que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Invoca-me que eu vou te responder. Fala comigo que eu te respondo. E além de te responder, eu vou te ensinar e vou te mostrar coisas que estão escondidas, que tu não sabes e que outros também não sabem. Porque essas coisas só se discernem espiritualmente. Só Deus pode dar, só Deus pode revelar. E Deus não faz questão nenhuma de esconder nada de ninguém. O problema é que ninguém se interessa em saber as coisas dele. Se qualquer pessoa na face da terra se interessar em saber quem é Deus, por que Deus fez ele, o que é que ele está fazendo aqui, de onde ele veio, quando ele partir daqui, para onde ele vai, Deus ensina. Deus ensina quem está interessado em saber, quem não está interessado. Até nós mesmos, seres humanos, você pode ensinar alguma coisa a alguém que não lhe dá atenção? Que não está perguntando a você nada? Nada. Você está ali tentando ensinar uma coisa a uma pessoa que não está interessada, não está querendo saber de você, não está querendo saber dos seus pensamentos, da sua palavra, do que você tem para ensinar a ela. Até Deus. Deus, ele ensina aqueles que se interessam. Deus não dá curso de teologia a ninguém, não, para tornar a pessoa um PhD, um PhD não sei o quê. Pode ter todos os P, toda a cultura, toda a filosofia,
todos os ensinamentos desse mundo é importante para o homem aqui na terra, mas para Deus não tem valor nenhum. Tem valor para a gente. Você estudar, você se formar, você ir para uma faculdade, para uma universidade, né? Para você saber exercer a sua profissão. Isso é importante. Deus não despreza isso, não, a sabedoria humana. Porque Deus criou a sabedoria humana justamente para isso. Para que o homem aprenda as coisas aqui, como fazer as suas coisas aqui na terra. Mas existe outra sabedoria, que é a verdadeira sabedoria espiritual, que é loucura para o homem natural. Mas para o homem espiritual é coisa simples, né? Assim como recebemos nossos ensinamentos aqui na terra, para poder viver aqui na terra, viver em nosso país, né? Para saber as leis do nosso país, saber a nossa língua, tudo, desde criança, nós também precisamos receber educação espiritual. Educação espiritual. O homem espiritual precisa ser reeducado, precisa educar o homem espiritual, né? Então, ele diz aqui, ó, o apóstolo Paulo, eu disse, se eu estivesse nessa reunião há 2000 anos atrás, ou se você, mas eu vou corrigir, nós estamos nessa reunião, porque essa palavra aqui, ela serve para nós. Paulo não estava se referindo apenas àquelas pessoas. Ele sabia que hoje nós íamos estar lendo, que hoje outros cristãos estariam lendo essa palavra. Então aquelas pessoas que ouviram essa reunião, quando ele falou isso, elas já faleceram, humanamente falando. Segundo a carne, elas já morreram e agora elas já estão com Jesus, já estão na glória. E essa palavra agora é para nós, não é mais para eles. Eles não precisam mais disso porque eles já estão com o corpo glorificado, já estão na glória com Jesus. Mas a mesma reunião, a ata das reuniões, aqui é como uma ata, né? O que foi falado na reunião. Entenda assim, o que foi... Já viu uma reunião, quando você grava uma reunião? O que foi falado, o que foi gravado nessa reunião. Está aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 3. A união com Cristo. Tá vendo? Cristo não é com Jesus de Nazaré. Ah, é dois Jesus? Não, é um Jesus só, com duas manifestações. Uma em carne, outra em espírito. Né? Esse aqui é o Espírito. O Espírito do Senhor Jesus Cristo, falando através do apóstolo Paulo. Lembra que ele disse? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele diz, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, quando é que a gente foi ressuscitado juntamente com Cristo? Por acaso eu estava lá 2000 anos atrás? Por acaso eu fui pregado com ele na cruz? Morri na cruz para depois ressuscitar? Pois é. Você deveria pensar nisso, né? Principalmente você que vive dentro do sistema religioso, né? É claro que nós fomos pendurados com ele na cruz, né? Porque nós somos descendentes de quem? De Adão. Quem pecou não foi Adão? Não foi através de Adão que entrou o pecado, a morte e o diabo? Não foi na carne de Adão, pelo corpo de Adão, que tudo isso entrou? Pois é, dessa mesma carne nós somos descendentes. Por isso que nós passamos a morrer, por isso que nós passamos a ser pecadores, como o nosso Pai. Agora eu te pergunto, o Senhor Jesus não se vestiu dessa mesma carne? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o segundo Adão, que é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, é alma vivente. O segundo é carne, mas é espírito vivificante. Então Jesus se vestiu com o mesmo corpo que nós, com o mesmo corpo de Adão. Mas Jesus não era judeu? Sim, mas o judeu não era de carne? Também, igual a nós? O judeu também não é descendente de Adão? Não existe nenhum homem que não seja descendente de Adão. E todos que são descendentes de Adão
estavam debaixo do pecado, condenados à morte, né? Por quê? Por que condenado à morte? Condenado à morte porque quando falecia o corpo físico, nós não poderíamos entrar, ultrapassar ao reino de Deus porque estavam mortos, mas mortos no pecado. A pessoa morreu, mas o espírito dela estava podre, estava sujo, estava carregado de pecado, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. Então, quando eles faleciam e o espírito saía do corpo, não podia penetrar o reino de Deus, não podia passar para outra dimensão espiritual. Ficava numa espécie de prisioneiro ali, numa força espiritual. Presos. Não é que eles ficavam vivos ali sofrendo, não. O espírito estava morto, mas estava ali preso, morto. Como você olha lá um rio, quando dá uma poluição no rio, né? Aí você vê os peixes subindo, ficam tudo mortos ali, na água ali. Essa água é o espírito da morte. E os peixes é o espírito das pessoas. Ficava assim, como um monte de peixe morto. Tudo naquele rio. Esse rio era o espírito da morte. Ele não conseguia ultrapassar. Né? E de onde veio essa morte? De Adão. Lembra que Davi disse? Eu sei, Senhor, que tu não deixarás a minha alma no pó da morte, né? No espírito da morte, no sono da morte. Olha aí. Eu sei que o Senhor não deixará. Davi já profetizava que Jesus ia fazer isso, que Deus ia se vestir de carne e iria fazer isso, e iria nos dar a salvação, ressuscitar, né? Destruir a morte, a barreira, né? Que separava a gente, né? O véu que separava, ele ia fazer isso. Por isso ele diz, eu sou a porta, né? Então, o que acontece? Jesus se vestiu de um corpo de carne. Deus se vestiu de carne, semelhantemente a Adão. Não foi um homem só que em carne que fez tudo isso? Pois é, Deus se vestiu dessa mesma carne, se fez maldição se vestindo dessa carne. E quando ele foi para a cruz, na verdade, por que ele queria tanto ir para a cruz? Hein? Ao ponto de quando ele disse que iria morrer na cruz, Pedro chegou para ele e disse, não, Senhor, o Senhor não vai. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Chamou o próprio Pedro de Satanás. Toda hora ele dizia que queria ir para a cruz. Sabe por que ele queria ir para a cruz? Porque ele sabia que não era ele que ele ia para a cruz. Ele ia levar Adão para a cruz. Aquele corpo é Adão, o mesmo Adão lá. Ele estava se vestindo da mesma, como ele se vestiu da mesma natureza. Na verdade, quando Jesus foi para a cruz, ele estava arrastando Adão com os seus pecados, com a morte e com o diabo, porque foi através de Adão que o diabo entrou no mundo e trouxe a morte e trouxe o pecado, que ele praticou lá em cima no céu. Tá vendo o mistério? Por isso que ele dizia que ia para a cruz, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, quando Jesus estava ali na cruz, ali estava os dois, o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus, né? O Espírito de Deus ligado ao Espírito do Senhor Jesus e a carne, que era aquele corpo. O corpo representa Adão, a maldição. Então Jesus cravou Adão na cruz, destruiu ele, a morte e o diabo de uma vez só. É ou não é? Porque Jesus não era aquele corpo, aquele pedaço de carne ali barbudo, nu, é ou não é? Que estava pendurado ali. Jesus era o que está dentro, é o Espírito. Você está entendendo? E quando ele diz está consumado, então ele sai de dentro daquele corpo e toda a maldição ficou agarrada ali e destruída. Ali ficou Adão sozinho. Tá vendo? E Jesus ainda fez mais, destruiu aquele corpo. Tanto é que até o corpo Jesus destruiu. O Espírito de Deus destruiu. Né? Que entraram lá no túmulo e não acharam o corpo. Né? Destruiu para eles não fazerem uma múmia, né? Que eles eram capazes de fazer uma múmia e dizer que era Jesus até hoje.
Jesus deu fim naquele corpo, assim como deu no corpo de Moisés. Por isso ele diz: portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, né? A Bíblia diz, aqui mesmo diz, lá em cima, ó, Colossenses capítulo 2, no versículo 20. Primeiro ele diz: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, olha aí, mas eu morri com Cristo? A gente morreu com Cristo? Morreu. Todos morremos, assim como todos morremos, todos ficamos contaminados com o pecado. De Adão, quando Jesus veio e morreu, Jesus estava representando Adão também. Aquele corpo físico era Adão. Aquele corpo físico era o pecado de toda a humanidade, do mesmo Adão, segundo a carne. Aquele corpo não é o corpo de Deus, o corpo de Deus é o espiritual. Deus tem um corpo dele espiritual, né? Aquele corpo era um corpo provisório. E ali Deus levou Adão para a cruz e o matou lá, destruiu ele lá. Por isso diz: se morreste com Cristo, também ressuscitou com ele. Então, da mesma maneira que Jesus matou Adão na cruz, Jesus ressuscitou, o Espírito de Deus ressuscitou. Da mesma maneira, então por isso diz, da mesma maneira, quando Jesus morreu, todos nós morremos junto com ele. Quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos também espiritualmente junto com ele. Há 2000 anos atrás, ressuscitamos. Hoje o nosso espírito está puro, limpo, abençoado, mais que vencedor. E nós temos agora que nos desenvolver, crescer no amor e na graça de Deus. Só isso. Parar de viver dentro do sistema religioso ouvindo mentiras, campanhas, votos, sacrifícios, coisas da carne. Isso vai tudo para a carne, isso tem nada a ver com vida espiritual. Então ele diz, né? Portanto, foste ressuscitados. Né? Já foi. Uma pessoa que está ressuscitada está o quê? Né? Você acha que você vai morrer e vai ressuscitar depois? Não, já estamos ressuscitados. O que falta para nós é trocar só o corpo, trocar só a casca. Mas nós já estamos ressuscitados. Olha, um dia nós vamos ressuscitar. Tanto é que nós estamos ressuscitados, que a Bíblia diz que se Jesus voltar agora, aqueles que não tiverem morto serão arrebatados. Serão arrebatados para quê? Para só trocar esse corpo. Esse corpo é destruído imediatamente e é posto um novo corpo de glória. Por isso que a gente vai se manifestar junto com ele. Aqui o que ele diz. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Aí ele diz aqui, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, né? E não nas daqui de baixo, não somente nas daqui de baixo. Aí você fica pensando, como é que eu vou buscar as coisas lá do alto? Né? Como é que eu posso chegar do outro lado? Como é que eu posso penetrar o reino de Deus? Como é que eu posso aprender coisas do alto? A chave está aqui, é pensar. Né? Pensar nas coisas lá do alto. Mas eu não conheço as coisas lá do alto, mas a palavra de Deus está falando. A palavra de Deus ensina. Mas para que Deus possa lhe ensinar, você tem que estar submetido à graça dele. Você tem que estar submetido à nova aliança, ao verdadeiro evangelho. Se você está aí dentro do sistema religioso, fazendo fogueira santa de Israel, né? Dando todo o seu dinheiro, dando tudo que você tem, atrás de bênçãos de Deus. Né? Quando Deus já colocou as bênçãos, todas as bênçãos dentro de você, inclusive a salvação. Como é que você vai aprender essas coisas? Se você vive 24 horas ouvindo líderes religiosos mentirosos, enganadores, lobos vorazes, feras terríveis, cães gulosos, que estão milionários,
são donos de várias empresas e cada dia mais rico e cada dia mais pedindo e você cada dia mais enriquecendo eles. Como que Deus pode lhe ensinar essas coisas lá do alto? Se você não está pensando nas coisas lá do alto. Se o que você ouve é falar de Monte Sinai, de corrente, de campanha, de idolatria, né? Como que Deus pode lhe ensinar as coisas lá do alto? A partir do momento que você se volta para Deus, Ele passa a lhe ensinar. Diz aqui, aqui está o segredo. Pensai nas coisas lá do alto. Sabe por quê? Porque o pensamento, ele não está preso a nada. O pensamento é espírito. O pensamento com a mente de Cristo. Não é com a mente humana, cheia de fantasias, sofismas, fortalezas, né? Imaginando coisas. Não. É com os pensamentos real. A graça de Deus, ela faz você pensar coisas reais, entender coisas, discernir coisas verdadeiras, né? Do reino de Deus. Entender o mundo espiritual, entender o reino que Deus já colocou dentro de você, de mim, de todos nós. Por isso ele diz, pensai, olha aí onde está o segredo, pensai com a mente de Cristo, olhando o Evangelho, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais, sabendo o que é espiritual, o que é terreno, o que é o velho homem, o que é o novo homem, né? O que é luz, o que é trevas, o que é a verdade e o que é a mentira. Por isso Jesus disse para Pilatos, quando foi interrogado, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Olha aí, você é da verdade? Ele disse, foi ele quem disse isso. Se alguém tiver algum problema é só perguntar para ele, ou conversar com ele, ou ligar para ele no celular dele. E o número do celular dele eu posso passar para você. É o próprio nome dele, Jesus, pronto. É só você falar esse nome e ele vai te responder. Pensai nas coisas lá do alto. Colossenses 3, 2. E não nas daqui de baixo. Fique aí pensando em Monte de Israel, em Monte de Sinai, nessas parafernálias aí que Macedo, Silas Malacheia, Valdemijo, Só Diabo, R.R. Soares e outros estão por aí lhe ensinando. Fique aí ouvindo 24 horas isso, que você vai ver se você vai aprender alguma coisa de Deus, né? Não vai aprender nada, vai tudo para sua mente, para sua carne. Isso para Deus não vale nada. Isso para Deus é lixo, né? Aqui, ó. Porque morreste, Colossenses 3, versículo 3. Porque morrestes. Olha aí. Se eu estivesse numa reunião dessa, eu falaria, não, apóstolo Paulo, não estou morto não, eu estou aqui. Não, mas eu estou vivo aqui, eu não morri ainda. Não, ele falou, porque morreste, você morreu, eu morri, nós estamos mortos. Lembra quando Cristo foi na cruz e matou Adão lá? Nós morremos junto com ele. Mas ele ressuscitou, tá? E você também está ressuscitado. Ó. Porque morreste, o velho homem, morrestes. Ele diz aqui, ó, Colossenses 3:3, porque morrestes, né? E a vossa vida está oculta, está escondida. Escondida onde? Dentro de você mesmo, no seu espírito. E a vossa vida está escondida juntamente com Cristo. Está o quê? Você morreu, é como se o apóstolo Paulo está falando para você. Você morreu, falando para você e para mim e para todos os cristãos. Você morreu, amigo, irmão. E a sua vida, né? E a sua vida está o quê? Oculta, escondida em Cristo. Com Cristo, em Deus. Tá vendo? Você morreu e a sua vida está escondida
com Cristo em Deus. Agora eu pergunto a você, aonde está Cristo? Aonde está Deus? Aonde está o Espírito Santo? Dentro de cada um de nós. Por isso que ele diz mais para frente, ó, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que já está dentro de você, e talvez você não saiba, através do Espírito Santo, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, juntamente com Ele, em glória. Tá vendo? Porque Ele já está dentro de você. Você morreu com Ele na cruz. Quando Ele morreu, nós morremos junto com Ele. Esse é o batismo de Cristo, não é batismo de água, não. Tá? Por isso João Batista disse, eu é que preciso do teu batismo. Batismo quer dizer, a palavra batismo quer dizer morte. Tá vendo? Por isso que João Batista, que não era bobo, não era nada disso. Não, eu é que preciso do teu batismo. E você vem pedir para mim batizar você. Ele disse, João Batista, isso é um negócio da lei aí, eu tenho que cumprir isso aí. Vai logo, João Batista, para de conversa, me joga logo nessa água aqui, esse rio podre aqui. Aí ele foi lá e cumpriu aquela obra da lei. Porque lá no tempo da lei, ficava uma bacia de bronze na porta era um mandamento da lei. Né? Ficava lá uma bacia lá e o sacerdote, antes de entrar no templo no Santo dos Santos, ele tinha que entrar naquela bacia e se lavar, para não entrar contaminado lá e não ser morto lá dentro. Tá vendo? Era um símbolo da lei. Por isso que Jesus foi se batizar, para cumprir aquilo ali. Ele cumpriu e removeu. Por isso hoje você não precisa de batismo de água. Né? Quando eles falam que você entra lá e sai um pecador seco, outro molhado, eles não estão mentindo, não. Você sai do mesmo jeito. Né? Sai apenas molhado. Pecador você não sai, porque o pecado Jesus já tirou 2000 anos atrás. Porque quando ele morreu, todos nós, tanto os daquela época, como os de hoje e como os que vão nascer ainda, em carne. Né? Quando ele morreu, nós morremos junto com ele ali na cruz, porque foi a carne de Adão que ele levou. E nós também somos feitos de carne. Então ele purificou o espírito de todos aqueles que estavam vestidos de carne, a carne de Adão, e iriam se vestir depois, iriam nascer depois. Mesmo nascendo depois em carne, o espírito já estava purificado. Por isso que ele disse, o espírito está pronto, o espírito eu já limpei, já salvei, mas a carne para nada presta. Como eu não quero carne no meu reino, você não pode entrar lá em carne, como é que você vai viver comigo em carne? Eu tenho outro corpo novo, legal para você, eterno, para que eu quero carne? Então eu salvo o espírito de vocês, mas a carne vai, meu filho, vai para o pó. Você não lembra que eu disse lá para aquele seu pai lá, Adão, tu és pó e para o pó tornarás? Vai para o pó. Né? Você não vai precisar mais desse corpo, não vai precisar mais disso aqui. Né? Você vai ter um corpo novinho, 0 bala. Para que você quer esse corpo? Ana, você vai ter um corpo onde você possa andar em todas as dimensões, correr o meu reino todinho, ficar à vontade. Ana, com esse corpo aí você não vai poder, você vai ficar limitado. Nesse corpo novo você não tem limites. Né? Você é mais rápido que a luz, do que o The Flash. Você vai deitar e rolar lá no céu. Então, Colossenses 3, no versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, olha aí, Cristo é o quê? A nossa vida. Se manifestar quer dizer surgir, aparecer, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Tá vendo? Em o quê? Em glória. Então, meu amigo, receba essa palavra, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Que maravilha! Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, faça seus comentários. Tá tendo um problema aí nos comentários no YouTube. Eles estão bloqueando os comentários, não sei porquê, mas em todo caso, né, se você gostou dessa mensagem, ajude o canal aí a se desenvolver, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.